Muito bem, estou aqui de novo. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. É uma maravilha quando podemos estar reunidos falando, como eu disse no vídeo anterior que a gente ia falar sobre o projeto Genoma. Então, vamos, o projeto Genoma é um projeto, é, começou em 1990, começou com dinheiro público, bancado principalmente dos Estados Unidos, mas também por outros países como Canadá, como Inglaterra, França, Espanha e o Brasil também, com a USP. Então nós vemos que foi um trabalho muito importante, porque com dois propósitos. Um seria como foi o mapeamento genético, né? A sequenciamento de todos os genes do DNA humano. E o projeto do Genoma também, na decodificação do projeto Genoma, está mostrando o ser humano como uma espécie mais completa, né? Quer dizer, quando se fala do genoma, é o material genético de uma espécie. Então, o genoma humano, o material genético da espécie humana. Já foi feito também o genoma de alguns animais, também de algumas plantas, e cada vez estão fazendo mais sequenciamento também, e genoma também de outras espécies. Isso é muito importante, o sequenciamento também mostrou a importância para a medicação, para fazer novas tecnologias, né? Para descobrir novas medicações. Isso é muito importante nesse sequenciamento. E também nós vemos que, como nós falamos na nossa aula passada, nosso DNA ele é formado, são pequenos vagões de uma molécula de fosfato e uma molécula de pentose, que são açúcares, né? E também de bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas é com aquelas letrinhas que nós já falamos, A com C, né? Aliás, A com T e G com C, tá? A de adenina, T de timina, G de guanina e C de cetosina. Então, essa aí vai na sequência, cada espacinho desse, cada pentose, vai ajudando a formar um vagãozinho do DNA. E aí vai embora, vai embora. E ali no DNA está também a formação dos cromossomos, e também nos cromossomos está a maior parte dos genes, né? No nosso corpo humano, aliás, nenhuma célula humana, assim como também em outras células, porque de animais, de outras espécies também, é a mesma quantidade, não tem muita diferença disso. A verdade é que nesses cromossomos, encontrados esses genes, aproximadamente 30 mil genes. Olha, bastante, né? 30 mil genes. E você tem também, com o que aconteceu com a decodificação do genoma humano, com o sequenciamento, isso aí foi contado em computadores, essas bases nitrogenadas, lembra? A de adenina, tal, aquela A, tal, acabamos de falar, 3 bilhões de bases nitrogenadas. É bastante, né? É bastante, não é brincadeira não. É o nosso DNA. Mas o sequenciamento também, produzido por esse pessoal, e até hoje, ajuda para novos medicamentos, novas tecnologias. Isso é muito importante. Bom, então nós podemos já analisar alguns fatos em relação ao nosso DNA e saber que é o único, né, na espécie humana, e porque quando foi feita a decodificação do genoma humano, foi chamado como Código da Vida. Nós podemos já citar, então, o Evangelho de São João, no capítulo de número 1, capítulo 1, do versículo 1 a 4, pelo menos no 4, começo do versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Olha que coisa linda. Não só a vida
humana, mas também a vida vegetal, a vida animal e a vida eterna também, considerando a vida eterna. Então, o Senhor Deus, juntamente com o Filho, está aí na criação, uma coisa grandiosa, uma coisa maravilhosa, né? Por isso que na criação, como nós sabemos que a célula é tão pequena, tão minúscula, né? Imaginem numa coisa minúscula que você não pode ver a olho nu, e você tem um encantamento, você tem uma máquina perfeita, uma coisa sofisticadíssima, né? E quase 30 mil genes encontrados dentro da célula nesse sequenciamento, né? E nós acabamos de dizer também a quantidade de bases nitrogenadas que vai formando o grande DNA, né? E nós sabemos também, porque Deus é espírito, então Deus não tem dificuldade para entender, não precisa ter máquinas possantes para poder ampliar, para fazer direitinho, não. Para Ele, essas coisas é como se fosse uma coisa tão simples para fazer, porque Ele é onipotente, o super poderoso, né? Onipotência quer dizer poder sem limites. Então, fez uma coisa maravilhosa, né? E toda espécie tem leva a uma, como é que nós podemos dizer mesmo? Leva a digital. Toda espécie leva a digital de Deus. Está ali. Ninguém mexe, não pode mexer. Tá bom? Então é uma coisa maravilhosa, uma coisa grandiosa. Então nós vemos que cada espécie tem a quantidade de cromossomos. O nosso, por exemplo, 46 cromossomos. Do macaco, 48 cromossomos. 2 cromossomos abaixo tem o rato, 44 cromossomos. Por isso que você vê falar, eles falavam, o homem veio do macaco porque tem 48 cromossomos, tá, 2 cromossomos só acima, mas não tem nada a ver. E o rato tem 2 cromossomos também abaixo. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O macaco, ele tem 98%, 98, uns quebradinho, da 98,4% de porcentagem do nosso DNA, mas o rato tem 97,5%. Então, não tem nada a ver. Todo esse material genético, ele é um material, é matéria. O próprio nome está dizendo, né? É matéria. Não tem nada a ver com a espiritualidade. Você não pode, jamais, uma coisa que é material, produzir o espiritual. Não tem condições de fazer isso. Então, nós já podemos fazer, por exemplo, falando já nisso, por exemplo, quando alguém procura fazer um cruzamento de uma espécie com outra para ver se consegue criar uma nova espécie, não consegue. Por exemplo, vamos fazer aqui alguns exemplos. Você tem um cavalo, você cruza o cavalo com a jumenta. Você tem o barduto, que é um animal estéril, híbrido. Você faz cruzamento, por exemplo, da égua com jumento. Você tem a mula ou o burro. Tanto a mula como o burro são híbridos, são estéreis, não consegue fazer deles uma nova espécie. Fizeram o cruzamento também um tempo atrás aí com o tigre, com a leoa, o tigre com a leoa. Você tem aliás, do tigre com uma leoa. Você tem o letigre. Fizeram o cruzamento também de um leão com uma tigresa. Então você tem o tigre, o ligre, né? Do leão com uma tigresa. Você tem o ligre. Tanto o ligre como o tigreão são estéreis, são híbridos. Eles não conseguem, você não consegue fazer uma nova espécie. Bom, veja bem, se você não consegue fazer uma nova espécie em laboratórios sofisticadíssimos, né, com toda a tecnologia, tal, imagine aleatoriamente, aí que não vai conseguir fazer nunca mesmo uma nova espécie, né? Então o projeto Genoma veio mostrar, através de todo o mapeamento do código genético, a decodificação também
no projeto Genoma, veio mostrar que o homem, uma espécie é única. O primeiro homem veio realmente do primeiro homem. Não tem nada ali, não pode mexer em nada. Tá? Tudo que é uma chave leva à digital divina. E o primeiro macaco veio do macaco e continua sendo macaco até hoje. Não tem condições nenhuma. Nós falamos, inclusive, uma vez, né, em relação a isso, que existem algumas raças de macacos que sabem nadar e tem outras que não sabem. As que não sabem, não adianta ensinar, que não vai aprender nunca. Mas como nós vamos falar de corpos materiais e corpos espirituais, nós vamos ver mais coisas também. Então, mais uma vez, nós devemos entender essa questão, né? Que cada espécie tem a mesma quantidade, aliás, o mesmo tipo de material genético, mesmo tipo, quer dizer, adenina, você tem também o fosfato, você tem também o açúcar, você tem também as letrinhas, né? A de adenina, T de tenina, Gua de guanina, C de cetosina, você tem igualzinho, quer dizer, é o mesmo tipo de material, não é um material diferente. DNA humano, as células humanas são um material. Não, o material é o mesmo, tá? Inclusive, quando você faz, você tem, por exemplo, gêmeos univitelinos. O que é gêmeos univitelino? É quando o espermatozoide encontra com o óvulo e forma já ali um óvulo fertilizado, mas de repente começa na divisão, da primeira, segunda divisão, fica um grupinho de um lado, um grupinho para cá, e começa a formar duas pessoas, dois seres humanos, começa a formar ali. Então é chamado gêmeos univitelinos, aquele que parece com outro que você até confunde. Veja bem, é só a questão material, genética, material, que são iguaizinhos, mas a parte espiritual não tem nada a ver. Você pode chamar, fazer o teste. Você conhece alguém que você é gêmeos univitelino e fala, ó, vem cá, você vai escrever agora o que você está pensando aqui. Pensa em alguma coisa, manda ele pensar alguma coisa, escreve. Aí você chega para o outro e fala, pensa em alguma coisa e escreve aqui, agora. Aí agora você fala o seguinte, olha, agora eu vou fazer o seguinte, um segundo teste. Eu vou contar até 1, 2, 3. Aí o que você pensar em seguida, você vai escrevendo aí o que você está pensando e ele vai escrever o que ele está pensando também. Você pode ver que cada um pensa, lógico, não tem nada a ver com o que o outro está pensando, porque não tem, a parte espiritual é totalmente diferenciada. Nós somos pessoas, nós somos formados, né? Pessoa racional, moral e espiritual, né? Espiritual, social, um ser social também, né? Então, mais uma vez, nós podemos entender que as coisas de Deus são grandiosas, são poderosas, né? Nós temos que entender isso. Muitas pessoas pensam, nascem, quer dizer, não existiam. Nem nós, eu também não existia. A gente cresce, nasce, cresce, desenvolve e de repente começa a ter ideias contra as coisas de Deus. Por quê? Porque você começa a analisar teses de uma pessoa, teses da outra, e você vai atrás e não consegue analisar espiritualmente. Mas o Senhor Jesus deixou bem claro isso. Ele é a fonte da vida. Jesus disse no seu longo discurso no Evangelho de São João, no capítulo 6, que ele era o pão vivo que desceu do céu, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, que pode alimentar o homem, pode alimentar, dar o verdadeiro alimento, que é o espiritual. Todo esse nosso sistema é alimentado, nós precisamos alimentar, comer boa alimentação, para alimentar todo o nosso sistema, todo o nosso DNA, que precisa de todo o nosso corpo de alimentação, mas precisamos mais ainda da alimentação espiritual. Isso que é o mais importante, né? Porque as outras coisas são passageiras, são efêmeras. O Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Será que você não está defendendo a sua verdade? Ou a verdade de alguma outra pessoa que copiou do outro, que copiou do outro, que copiou do outro? Tá? Será que não tá perigoso? Reflita de onde você veio, para onde você vai. Em outros vídeos nós vamos ver isso também. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.